Olá, tudo bem? Veja como é simples gerar um PGR no Madu. Após realizar os cadastros básicos e as parametrizações necessárias que serão replicadas ao longo do seu uso no Madu, você precisará dividir a empresa em unidades de trabalho, que nada mais são do que os grupos homogêneos de exposição. Ao criar as unidades de trabalho, o seu inventário de risco já está pronto para ser alimentado. Em nosso inventário de risco, iniciamos a alimentação das informações pela identificação dos perigos e fontes de risco. Estes perigos vão ser vinculados nessa parte de identificação de perigos da unidade e dentro do cadastro deles, nós já vamos estar relacionando os riscos aos quais ele pode ser a fonte. Lembrando que aqui podemos ter inúmeros riscos e nem sempre estes riscos estão relacionados ao PGR em questão. O que vai fazer a diferença é na hora da classificação. Você vai selecionar qual o risco que diz respeito à unidade de trabalho. Esse vínculo dentro do perigo acontece para que, de forma mais ágil e assertiva, o seu risco seja vinculado no PGR. Clicando na aba seguinte, onde a gente fala da classificação dos riscos da unidade, em outras ações, temos algumas ações para gerar o seu documento. E a primeira dela é buscar os riscos relacionados aos perigos identificados. Aqui vai trazer a relação de riscos que estão vinculados aos perigos que eu coloquei na primeira abinha. Seleciono os riscos que eu desejo classificar e adiciono no meu inventário. Neste momento, eu consigo fazer, então, a classificação de acordo com a minha matriz de classificação de nível de risco, onde eu consigo colocar a minha severidade e probabilidade e ele já vai me trazer o meu nível de risco. Uma vez classificado o meu risco, eu consigo estar gerando as minhas avaliações. Para gerar a avaliação, ainda nessa tela de classificação, eu vou selecionar o risco que eu desejo fazer a avaliação e vou, em outras ações, criar a avaliação para o risco ocupacional. No momento em que eu clico na abinha de criar a avaliação, ele abre de forma automática a tela onde eu consigo estar inserindo as informações que foram levantadas pela equipe de segurança. Ele já vai me trazer aqui alguns detalhes de informações que foram parametrizados de forma geral, para que sempre que eu for lançar esse risco, ele me traga isso de forma automática. Eu vou fazer todo o detalhamento da minha avaliação para o PGR e ainda nessa tela eu consigo estar inserindo, se for necessário e de vontade da empresa, os dados para gerar o LTCAT e também o laudo de insalubridade e periculosidade. Após avaliar o meu risco, eu consigo estar gerando ações para o meu cronograma de ações sempre que necessário. Para gerar o cronograma, eu preciso clicar uma vez em cima do risco, outras ações, gerar ação para o risco ocupacional. Ele vai trazer as ações que já estão inseridas no meu cronograma de ação, além de que eu consigo estar inserindo uma nova ação para esse risco, se necessário. Temos também a possibilidade de você colocar ações de forma geral, não direcionadas ao risco. Então, temos uma abinha aqui onde você consegue estar inserindo novas ações que forem necessárias e não necessariamente vinculadas ao seu risco. Depois de eu criar o meu inventário e o meu cronograma de ação, o meu PGR já pode ser emitido. Para emitir o PGR, eu vou na primeira coluna em relatórios, seleciono o relatório do PGR e emito os dados da empresa a qual estou gerando o documento. Lembrando que aqui eu preciso colocar também qual documento eu estou fazendo a impressão. No caso aqui eu vou fazer um PGR de
janeiro de 2022. Vou exportar aqui para o PDF, fica um pouco mais fácil para mim apresentar para vocês. Gero o meu documento, ele tem uma estrutura onde ele vai me trazer a capa, onde eu tenho a logomarca do Madu aqui em cima, vocês podem estar identificando a logomarca de vocês. Consigo estar inserindo a logomarca do meu cliente na capa do documento, além de que ele gera na segunda página a identificação da empresa com todos os dados legais, o índice. Após o índice, ele vai trazer a parte de estrutura de texto que foi inserido por vocês, com a sua carinha, no formato que você trabalha. Depois do texto, ele traz uma relação dos riscos encontrados nessa empresa e aí ele vai trazer os inventários. Caso não seja lançado nenhum risco no inventário, ele vai trazer um descritivo de que nessa unidade de trabalho existe uma ausência de fator de risco. Depois ele traz o meu plano de ação com o gerenciamento das minhas ações, onde eu consigo priorizar, colocar previsão de início e término, responsável e acompanhar o andamento dessa ação e, por último, o encerramento. Gostaria de conhecer um pouco mais? Visite o nosso site ou entre em contato com a nossa equipe comercial. Obrigada!